E Débora, o Lula falou ontem lá que esticou o Campos Neto, a culpa é dele que o dólar subiu tanto? Não, a culpa não é dele, né? Se a gente pegar, a culpa não vai ser dele, a não ser que o mercado esteja dando peso demais para uma fala isolada ali. Claro, a gente está falando da fala do presidente, mas não é isso que leva o dólar para 5,46. Mas segundo a Folha de São Paulo, que vocês estão vendo aqui, o dólar atingiu o maior valor do governo Lula depois de uma crítica do presidente ao Copom. E o que é essa manchete? Se a gente olhar só a manchete, não olhar a matéria, ou olhar só ali o subtítulo da matéria, né, esse resuminho, dá a entender que o dólar foi a 5,46 por conta das críticas do presidente ao Copom. Acontece que, primeiro ponto, essas críticas de ontem, elas não surpreenderam o mercado, elas pouco mexeram, inclusive, com expectativa de juros, elas não tiveram surpresa ali, porque o Lula já vem defendendo esse ponto há bastante tempo. Então, não tem nada ali de novo na fala do Lula que pudesse mexer com o mercado. O que a gente está vendo de uma forma global, que tem muito potencial para mexer com o dólar, pensando em cenário externo, e eu vou falar também o que a gente está vendo de cenário doméstico. Mas pensando de uma forma global, o dólar está se valorizando não só frente ao real, ele está se valorizando também frente a outras moedas emergentes e frente a seus pares. Isso porque a gente tem uma taxa de juros nos Estados Unidos alta, sem muita certeza de quando ela vai ser cortada. E se a gente tem uma taxa de juros nos Estados Unidos alta, o que sobe junto com a taxa de juros? As expectativas para os juros futuros. E o que está atrelado a essas expectativas de juros futuros? Justamente aquelas treasuries que eu falo todo dia de manhã, que são os rendimentos dos títulos de dívida dos Estados Unidos, como se fossem os títulos aqui do nosso Tesouro, só que dos Estados Unidos. Então, o que acontece quando a gente tem ali essas taxas de juros mais altas? O recurso vai sair de países emergentes, vai sair inclusive de outros países e vai buscar o refúgio, ainda mais em um momento de incerteza, uma incerteza global, o recurso vai buscar refúgio nas taxas de juros dos Estados Unidos. Então, diante de uma incerteza, onde eu vou buscar maior segurança? No título de dívida considerado de uma forma global livre de risco, que são as treasuries dos Estados Unidos. Não existe ativo livre de risco, isso é um conceito que a gente usa em mercado financeiro. Então, o recurso flui para lá. E se a gente tem uma saída de recurso estrangeiro aqui do Brasil, o que acontece com o dólar? Ele sobe. Se sai da nossa bolsa o recurso estrangeiro, o que acontece com o dólar? Ele sobe. Porque a gente tem um outro movimento também mais especulativo, baseado nesse risco fiscal que a gente estava tentando desmontar aqui, dessas justificativas do mercado, de que a gente tem um risco fiscal doméstico muito grande e que isso colocaria também a taxa de juros futura aqui do Brasil não só pressionada pelo exterior, mas também por esse risco fiscal do mercado, que o Brasil precisaria pagar mais juros para continuar sendo atrativo, porque seu risco está aumentando, com base no que a gente acabou de explicar. Então, a gente tem ali uma taxa de juros futura acima de 12%. Quem vai querer correr risco na Bolsa também com uma taxa de juros acima de 12%? Isso faz com que saia recurso da nossa Bolsa, dos ativos de risco. A gente também vai buscar esse refúgio. Saindo dinheiro de lá, a Bolsa cai. Os investidores estrangeiros também vendo esse movimento acontecer no Brasil, também tiram dinheiro daqui. E a gente começa a ter uma deterioração de cenário em decorrência disso. Uma deterioração do cenário de mercado financeiro, porque a gente não está falando de economia real aqui. A gente está falando de mercado financeiro. Então, a gente tem uma série de fatores que poderiam ganhar muito mais peso do que qualquer crítica do presidente ao Copom, que não surpreendeu ninguém. Chocou um total de 0 pessoas ontem. Inclusive, o mercado falou, não, as falas do Lula não surpreenderam, porque essas falas já tinham sido feitas também antes do Copom. Então, não foi isso. A gente tem uma série de outros motivos para levar o dólar para 5,46, principalmente se a gente pensar na alta dos juros dos Estados Unidos, na verdade, na alta dos juros futuros dos Estados Unidos, porque a gente não tem muita certeza de quando a taxa vai ser cortada lá.